A dança cigana e os elementos que é o ponto da astrologia que tem ligação, não é isso, Carol? Tem muito. Quando a gente vai estudar a dança cigana, principalmente do ponto de vista com uma abordagem mais teórica, e a gente começa a entender um pouco da mística cigana, desse universo místico, a gente vê que os ciganos eles têm muita relação com a natureza e, consequentemente, com os quatro elementos. E até o entendimento que eles têm dos quatro elementos, né? Quando eles fazem a ritualística, a maneira como eles abordam os quatro elementos é uma maneira que se aproxima muito da astrologia. E a gente vai entender um pouquinho o porquê disso também. Tá. Você vai começar falando das origens, né, na realidade do signo. Olha aí, gente, o endereço de todo mundo aí, para quem quiser anotar. Você vai começar falando da origem dos ciganos, não é isso, Carol? Bom, primeiro eu queria falar que eu não sou cigana, né? Eu sou uma Tá. admiradora cigana, da Você é cultura cigana. cigana de alma. Você é Sim, cigana de alma, fala a verdade. mas é importante falar, né? Porque a gente tem que colocar o nosso lugar de fala, né? O meu lugar de fala é Sim. como uma admiradora da cultura cigana, né? Eu faço dança cigana, me apaixonei por essa cultura, por esse povo, né? E eu gostaria de prestar uma homenagem, né? Até porque estamos falando de uma cultura que preserva muito a importância da ancestralidade. Então, eu quero prestar uma homenagem às minhas mestras, a professora Amira Rugo, que é minha professora no Uhum. núcleo de sala, e a professora Melanie Perfeito. Souza, que é professora do Espaço Alegria Cigana, né? Eu estudo com ambas, né? São as minhas mestras. A Perfeito. Mel, né, que é a Melanie, ela é mestra de várias professoras, inclusive da própria Amira. Então, assim, eu gostaria de iniciar prestando uma homenagem às origens, né? As minhas origens, as minhas mestras, né? Porque sem Nada elas mais eu justo. E somente no mês dos professores, né? Tudo a ver. acho que é, foi uma honra muito grande tê-las no meu caminho e poder receber todo esse aprendizado. Os ciganos, Perfeito. Ed, durante. Existe muita. É muito difícil você estabelecer a origem de um povo, né? Mas hoje, a origem mais corrente dos povos ciganos é a versão, né, de que eles teriam se originado. Eles são Uhum. originários do subcontinente indiano, mais especificamente da região de Punjab, no subcontinente indiano, na região da Ok. Índia. E dali eles teriam se espalhado, né, por Uhum. várias regiões do mundo. Os ciganos, eles teriam, assim, emigrado daquela região. Olha, existe muita dificuldade de estabelecer uma data, mas Tá. por 500 a 1000, ano 1000 depois de Cristo. E provavelmente eles saíram daquela região não porque eles quiseram, mas porque houveram invasões naquela região. Essa Uhum. época foi uma época em que os muçulmanos estavam se expandindo nas regiões do entorno do Mediterrâneo, avançaram, Uhum. né, pro Oriente, Oriente, né, a região do Irã ali, se aproximaram Sim. da Índia, né, tanto que tem regiões da Índia que são, né, muçulmanas, e é possível que essas invasões muçulmanas naquela região tenha influenciado esse processo migratório dos ciganos. Perfeito. Uh, Perfeito. eles né, que tem muita relação com a nossa cultura, né? Porque os povos indo-europeus, né, Sim. qual nós nos originamos, né? Nós, digamos, Uhum. povos que falam português. O português é uma língua indo-europeia e os indo-europeus, né? O primeiro idioma indo-europeu surgiu naquela região da Índia, né? Então, Sim. por isso, encontra muita similaridade, muita identificação com a cultura cigana, né? E a própria astrologia vai encontrar muita identificação também. E muitas pessoas, só fazendo um comentário, muitas pessoas não têm ideia de que a primeira língua universal mesmo é a indo-europeia, ou pelo menos a primeira catalogada. Ou seja, a indo de É, o, Índia e europeia, ou seja, é uma língua comum para os dois idiomas, né? o indo-europeu original, ele surgiu no Vale do Rio Indo, né? Provavelmente no Vale do Rio Indo, que Uhum. é o rio que fica na região tal da Índia, né?
né? A Índia ela fica muito dividida Uhum. entre o Rio Indo e o Rio Ganges, né? Mas na região do Rio Indo Uhum. assim, se desenvolveu um idioma que deu origem a vários grupos linguísticos, né? A família indo-europeia deu origem Uhum. a vários grupos linguísticos, né? O indo-europeu Perfeito. original mesmo, ele é uma língua, né, extinta, mas o Uhum. sânscrito, então, a língua antiga, é o que nós temos de mais próximo do indo-europeu hoje. Uhum. Que Uhum. muitos escritos da religião indiana são baseados no sânscrito. Perfeito. Ciganos, né, tem um nome, né, que se usa muito, principalmente na língua espanhola, né, e a Espanha, principalmente, é um lugar de grande presença dos ciganos, que é Uhum. a palavra gypsy, né, gypsy, né, tem o Gypsy King, né, Sim, e o sim, interessante é que tem. vem de egípcio. Por quê? Né? Mas os Sim. ciganos não vieram do Egito, né? Mas porque os Exatamente. ficaram muito tempo no Egito e houve muita presença cigana naquela região. Então, por isso essa palavra gypsy, né? Porque durante algum tempo não se sabia muito a origem dos ciganos, se entendia que eles eram de origem egípcia, né? Mas eles são No provavelmente inglês também. No inglês também. Egípcia, cigana é egípcia, né? não. Interessante essa questão linguística. Bom, falando dos ciganos, né? Os ciganos, eles são povos que, em sua maioria, vivem de forma nômade, muitas vezes não porque eles querem, mas porque eles não conseguem se aceitar, eles sofrem muito preconceito, e isso dificulta, né? A gente fala assim, os ciganos são livres, como se eles quisessem não ter um lugar fixo, mas às vezes isso é muito da dificuldade mesmo, né? Da Uhum. aceitação Uhum. pelos outros, eles acabaram que, ao longo da sua história, foram obrigados a migrar com muita frequência. Os ciganos, a gente costuma dizer, né, que os ciganos no mundo, eles se dividem em três grandes grupos, né? Os Rom, né? Ok. Os e os Calon, né? Sendo que os ciganos Calon são os ciganos mais presentes na América Latina e no Brasil. O grupo dos Calon Ah, são os ciganos que é, são ciganos, né, da região da Península Ibérica. E por conta da ah, colonização que nós tivemos na América Latina e uhum. caribenha, né, esses ciganos, eles são a etnia mais presente no Brasil. O primeiro registro de um cigano presente no Brasil, ele data de 1574. Era um cigano chamado João Torres, que foi degredado de Portugal para o Brasil. Então, essa é a história dos ciganos, começa aí no Nossa. século XVI. Eu acho importante Tá. registrar, apesar da ideia não ser falar de coisas tristes, né, mas falar de coisas alegres Sim, nessa live, mas os sim. ciganos, eles foram alvo de muito preconceito ao longo da sua história, né? Vários E episódios de ainda são um pouco. Ainda são, né? não, muito, muito, né? Assim, houve um episódio de escravidão especificamente na Romênia que durou séculos. Inclusive, a Romênia é um país de uma base étnica cigana muito forte, uma Muito presença. forte. É o primeiro país que me vem à cabeça quando eu penso em Sim, ciganos. É a Romênia. eles foram escravizados lá durante muito tempo, se não me engano, até o século XIX. E também um outro episódio muito triste, né, da cultura cigana, dois episódios. Foi a, a perseguição da Igreja Católica na Península Ibérica, né, no início da Ok. Idade na Reforma, né, época da Reforma, Contra-Reforma, Inquisição, né, e também durante a segunda, assim, no período nazista na Alemanha, né, porque a gente fala muito dos judeus, outros, Uhum. né, que foram alvos de perseguição e Sim. que foram colocados em campos de concentração, e os ciganos foram um dos grupos mais perseguidos pelos nazistas. Né? Por quê? Porque muitos ciganos do leste europeu, daquela região da Romênia, Bulgária, Hungria, Rússia também, Uhum. eles migraram em um determinado momento para a Alemanha, até por perseguição nos países de origem. E Uhum. na Guerra Mundial eles foram perseguidos porque havia aquela ideia, né, de homogeneidade étnica, né, de eugenia, né, que Uhum. felizmente várias minorias foram perseguidas, inclusive os ciganos. Bom, a gente vai falar de dança cigana, né? Falar um pouquinho de dança cigana. Sim. Assim, a gente vai falar aqui da dança cigana artística, né? Porque se a gente for falar dança Tá. cigana, os ciganos praticam, né? Ok. Os vários
povos ciganos que estão espalhados em várias regiões do mundo. Mas quando a gente fala de dança cigana artística, a gente está falando de um estilo de dança que tem ganhado cada vez mais relevância, que tem ganhado espaços em festivais, por exemplo, de dança árabe, né? Eles até estão criando categorias, né, de dança cigana. Então, no século XX, século XXI, agora, a dança cigana artística, ela cresceu muito. Então, eu vou falar um pouco dos estilos, né, da dança cigana artística. Você comentou que existe mais de um estilo, mais de um tipo, né? Mais tipo, que ela é baseada na cultura cigana, ela é inspirada na cultura cigana, mas ela, óbvio, que ela ganhou imagens artísticas, influências de outros estilos musicais, e não necessariamente os ciganos praticam a dança cigana, né? Os ciganos, gente, eles passaram por várias regiões do mundo, né? E eles se espalharam por várias regiões do mundo. E à medida em que eles foram passando por várias regiões, eles foram assimilando elementos culturais de várias culturas, né? Então, assimilaram elementos culturais dos árabes, eles assimilaram elementos culturais dos povos do leste europeu, né? Ali foi desenvolvendo uma cultura, né, diferente da cultura que os ciganos desenvolveram na região da Ibérica, por exemplo, né? Então a gente tem, por exemplo, a dança cigana de origem russa, de influência russa, que tem vestimentas muito características e tem um ritmo muito característico, né? Que tem aquela coisa do russo, da intensidade, da alegria do russo. A dança cigana húngara, que é parecida com a russa, mas também tem características próprias. A gente tem a dança cigana turca, que é bem diferente dessas, até na vestimenta, né, das danças russa, da dança húngara, que tem uma característica própria, né, que tem uma influência mais uma certa influência muçulmana também ali, né, uma batida de quadril diferente. A gente tem a dança cigana, que é praticada na região do Rajastão, na Índia, e é muito interessante porque ela é recente, ela não é tão antiga, ela surgiu no século XX. Chama da dança das caubélias, né? As caubélias, elas são mulheres dessa região do Rajastão, né? Lá eles têm uma questão, eles são domadores de serpentes. A coisa da serpente faz muito parte da cultura deles, e a dança da caubélia, ela faz muita referência à serpente. E é uma dança muito diferente, muito interessante. Curiosidade, é muito. Eu gosto. Eles usam a serpente mesmo, não, né? É só estilizado, né? Dentro das mãos das mulheres, né, da dança, as ondulações do corpo fazem referência à serpente, né? Tá. Mas eles não usam a serpente. É que a serpente, eles são historicamente domadores de serpentes na Índia, né? Então eles têm essa popularidade cultural. E eu fiz um workshop de dança caubélia com a Milane Souza, e ela falou muito que o surgimento da dança caubélia foi até parte de um processo de libertação das mulheres, que eram muito, muito alvo do machismo mesmo, da cultura, né? Então, hoje tem mulheres caubélias mesmo, né, etnicamente, que se apresentam, né, no mundo, né, e levando esse tipo de dança, né, e elas são muito, e é uma dança muito admirada, né, justamente por ser tão diferente, né, por ser tão única. Tem na Espanha, né? É difícil falar o que surgiu primeiro, se é o flamenco ou se é o cigano, mas a gente sabe que esses dois estilos de dança, eles têm uma origem muito próxima, né? Então, tá. Porque lembra mesmo, né? Até a vestimenta, não é isso? Até a vestimenta, né? A saia cigana, ela é um pouco bem mais rodada do que a saia flamenca, mas existem elementos muito próximos, né? Os de flores na cabeça. E assim, muitas pessoas dizem, muitos pesquisadores, muitos estudiosos de dança cigana dizem que os ciganos influenciaram muito o flamenco, a estrutura do flamenco. Então tem uma dança cigana que a gente chama de rumba flamenca, que é um estilo de flamenco e pode ser considerado também um estilo de cigano, de dança cigana artística. A gente tem a zambra, que é um estilo de dança do sul da Espanha, né, da região ali da Andaluzia,
que tem muita influência cigana, tem muita influência árabe, né? Porque a gente sabe que a Península Ibérica foi dominada pelos árabes, né? Então, é um estilo de dança que traz elementos ciganos também, mas é um estilo de dança que mistura, né? Esses elementos ciganos com os elementos mediterrâneos da Península Ibérica e do norte da África. Então, são estilos são muito diferentes. Se você pegar uma calbélia, uma dança cigana do Rajastão e uma zambra, você vai ver que é diferente, né? Por quê? Porque as influências, né? Por conta da migração, as influências foram muito diferentes. Aqui na América Latina, assim, a dança cigana, o estilo de dança cigana aqui é mais praticado, né? Nas danças ciganas, nas aulas de dança cigana, é a rumba gitana, né? E a rumba gitana é interessante porque ela teve muita influência dos ritmos latinos, né? Como muitos ciganos vieram para a América Latina, né? Eles também sofreram influências da cultura, né, da América Latina, né? Digo, da América do Sul, da América Caribenha. Então, esses ritmos, principalmente os ritmos caribenhos, eles também influenciaram esse estilo de dança cigana que é a rumba gitana, que é a dança, por exemplo, o tipo de música que é cantado, né? Que é produzido pelo Gypsy King, né? Muito da rumba gitana. Eu coloquei no post, né? Eu coloquei a música no story lá dos Gypsy Kings. E eles são franceses, né? Mas eles... São franceses. Sim, eles Pessoas não tiveram sabem, né? muita influência desse estilo de dança, de música cigana, né? Que é a rumba gitana. Como eles ficaram muito populares, eu acho que e na América, no Brasil, inclusive, eu acho que isso meio que trouxe uma presença muito forte desse estilo de música e, consequentemente, da rumba como estilo de dança para o tipo de dança praticado aqui no Brasil. Na realidade, eles tiveram um boom mundial nos anos 90, né? Porque eu lembro que quando eu fui morar em Londres, eles estavam bombando lá, início dos anos 90. Eles já eram muito populares. Muito sucesso. Eu gostava demais, achava incrível aquilo, né? Porque é muito contagiante, né? E eles estão na ativa ainda, estão fazendo parcerias, né? Eles são ciganos mesmo, são de uma mesma família. Que legal. Referência importante da cultura cigana. Vamos falar um pouquinho da mística, né, cigana, Certo, da mística cigana. Assim como a gente fala que existem várias danças ciganas, quando a gente não dá para a gente falar numa religião cigana. Isso é importante ressaltar, né? O cigano, os povos ciganos, né, ao longo do mundo, né, espalhados pelo mundo, eles seguem várias religiões, dependendo da onde eles estão, né? Então, tem povos ciganos que seguem princípios muçulmanos, existem povos ciganos que seguem princípios de religiões cristãs protestantes no norte da Europa. E no Brasil, existem muitos ciganos que são católicos e muitos ciganos que são evangélicos também. Até evangélicos. Que louco, eu nunca tinha parado para pensar nisso, Carol. Eles não têm uma religião. Muito interessante isso. Muito interessante. Eles seguem, né, a religião, eles vão se adaptando à cultura da religião, da região para onde eles migram. E na religião acontece também esse fenômeno. É claro que existem crenças, existem coisas que eles guardam das suas origens, mas eles também incorporam elementos culturais de outros povos, inclusive na religião. Inclusive, tem da mística católica, da religião católica, tem uma santa, que é a Santa Sara Kali, que não é a única, mas é, digamos assim, a mais conhecida dentre as santas de origem cigana, os santos de origem cigana. Santa Sara, ela era cigana, né? E ela é muito importante no sul da França, né? Existe um santuário, Santa Sara Kali, no sul da França, que recebe visitas, como o Palito do Norte aqui, por exemplo. Sei. E ela é muito, né, muito adorada e ela é muito ciganos, mas nem todos ciganos conhecem Santa Sara. Nem todos ciganos. Então, até essa santa, que é tão famosa entre os ciganos, ela não é uma unanimidade entre os povos.
né? Nem todos são devotos de Santa Sara. Então é importante a gente entender que há, né, Deixa isso uma claro. diversidade muito grande entre os ciganos. O É. místico, ele é presente em todas as culturas. Na cultura cigana não poderia ser diferente. Mas tem uma coisa que é uma característica muito forte, que é o que eu acho que aproxima os ciganos da astrologia, Uhum. é que eles têm Uhum. eles valorizam a questão dos 4 elementos. Né? E a gente pensa, poxa, a astrologia ela tem origem caldeia, tá ali mais ou menos perto. Uhum. Sabe que na Índia se pratica, né, um tipo de astrologia que é a astrologia Na védica. Bélgica, né? Passaram pela região do Oriente Médio, do Mediterrâneo. Então, assim, passaram por regiões muito próximas, né? Tanto a astrologia foi Uhum. vendo quanto a cultura cigana com base nas mesmas influências, nas mesmas influências Uhum. culturais. Essas influências Sim. do Médio e do Oriente Médio, né? Do Oriente, da região mais ocidental, Turquia, Grécia, Próximo, né? houve uma troca muito grande. Os árabes Uhum. mesmo, né? Os ciganos tiveram muito presença em regiões de dominação árabe, e a gente sabe que os árabes desenvolveram muito a astrologia, principalmente durante a Idade Média. Sim. Então, os ciganos, eles têm rituais, a cultura deles valoriza muito essa questão dos 4 elementos, né? Do fogo, da terra, Uhum. do ar e da água, né? Uhum. Nos clãs ciganos antigos, haviam figuras místicas, né, que nem sempre existem nos clãs atuais ciganos, que eram as Ok. figuras da Shuvani, que era uma sacerdotisa, uma mulher mais velha, né, que era uma referência, né, de ancestralidade, e do Uhum. Caco, que era uma figura masculina, que era revestida tanto de um Uhum. certo poder político, digamos assim, dentro daquele clã, mas também de um poder místico, né, de conhecimentos ritualísticos. Era como se essas duas figuras, né, a da Shuvani e do Caco, guardassem o conhecimento dos rituais ancestrais, né? Mas nem Ok. sempre hoje, por conta das transformações culturais, né, essas figuras elas estão presentes nos Uhum. rituais. Aí vamos falar dos elementos, né? E aí que eu acho interessante, Tá. A como ligação dele. dos 4 elementos pelos ciganos, tem semelhança com o entendimento dos elementos dentro da astrologia, né? O fogo, por exemplo, entre os ciganos, Uhum. ele é considerado um elemento ligado à fé, à coragem, à alegria, né? Muito semelhante à visão que a gente tem do elemento Muito, fogo. muito. Mesmas Eles características, né? Eles até falam que a falta do fogo, né? Quando tá faltando fogo, a pessoa pode ter falta de vitalidade, pode ter falta de determinação, Uhum. energia, né? Perde aquela essência de vida, né? Que é o que a gente vê, né? Sim. Dentro da. E o excesso de fogo, por sua vez, traz a vaidade, pode trazer o autoritarismo, a soberba, a arrogância, a agressão. Narcisismo. Então é o mesmo entendimento. Sim, sim, sim. Perfeito. Terra, né? A terra está muito relacionada à vida dentro da cultura cigana e ela traz a estrutura, ela traz a firmeza, ela traz a fartura, né? Ela traz a produtividade, né? Ela está relacionada Uhum. com qualidades. A falta de terra traria dúvidas, incertezas, instabilidade Uhum. e o Nossa, é excesso de perfeito, idêntico. é igual. E o excesso de terra traria a teimosia, a estagnação, aquela pessoa que não sai do lugar, que é lento, né? Que às vezes Uhum. da rotina, né? Não consegue se Perfeito. dar, né? Então é muito parecido, né? Quando a gente analisa Sim. mapas e vai analisar a quantidade, né? A presença dos elementos, Uhum. dos A 4 elementos. energia é a mesma, né? As energias são as mesmas. Tá vendo? Tudo bebe da mesma fonte, né? Sim, sim. O ar, né? O ar representa entre os ciganos também o conhecimento, o movimento, a busca, a comunicação, a troca, né? A falta do ar traz uma mente que não consegue estabelecer as conexões, uma certa também, uma certa Uhum. dificuldade de uma estabilidade também, né? O excesso de movimento, o excesso de Uhum. fluxo mental, né? Dispersão, né? A falta traz aliás, melhor, a falta traz essa mente muito rígida,
né? E até uma prisão na rotina, e o excesso traz a dispersão, a instabilidade, pensamentos muito tumultuados, muito acelerados, dificuldade de estabelecer uma rotina. Então é muito parecido também, né? Tem a água que Olha, também está relacionada com as emoções no universo cigano, né? Está relacionado com o amor, com as emoções, com o cuidado, com o carinho, com a compreensão, com o acolhimento, né? O excesso da legal. água, ele estaria um emocional exacerbado, um ciúme, uma possessividade do ponto de vista emocional, uma intensidade emocional muito grande, cheia de altos e baixos, né? Tudo se torna pessoal, né? Quando a pessoa está contaminada pelo excesso de água, isso pelos ciganos, né? Mas a gente vê muito isso em mapas Sim. aquáticos, Nossa, digamos. com certeza. Eu sou um mapa aquático, né? Por exemplo, né? Emoções altas e baixas. E a Sim, falta de sim. água traria a incompreensão, a desarmonia, a falta de amor mesmo, a frieza, né? Falta A de água, empatia, talvez. a apatia, falta de acolhimento. É igualzinho, a Léo falou, né? É igualzinho, Sim, é verdade. é muito semelhante. E na dança cigana, né, esses 4 elementos, eles estão presentes, né, na dança da Uhum. mulher cigana, dos ciganos de maneira geral, né? A gente Sim. fala muito da mulher porque a dança cigana artística, ela acabou se tornando uma manifestação feminina, né, forte, né? As Uhum. mulheres acabaram assumindo protagonismo grande na dança cigana. Sim, sim. Você tá me vendo benzinho, né, Ed? Na minha Eu tô, imagem eu para tô. De você. vez em A quando Léo falou. dá umas travadinhas, mas é pouquinha coisa. Então, hoje em dia é normal, né? Eu até coloquei no 4G para não correr, não ter uma Não correr influência o muito grande do risco. meu Wi-Fi. Sim, Varia mais do que o perfeito, 4G. Então, perfeito. eu vou falar um pouquinho da cigana, né? Então, assim, o fogo, né? A presença do fogo na dança cigana. A dança cigana, ela, na dança cigana artística, a gente encontra, né? É muito comum a utilização de acessórios de dança, né? Então, Sim, a sim. dançar Você com vai fazer a flores, ligação dos elementos com os acessórios que representam cada elemento dentro do simbolismo da dança, é isso? exatamente. E os acessórios ciganos, na verdade, eles são coisas que os ciganos usam no dia a dia. Então, por exemplo, as ciganas, elas Uhum. dançam com leque. E o As leque, ele coisas não é do só dia um a dia. acessório né, da mulher cigana, até de embelezamento da mulher cigana. Ele é utilizado Sim. no dia, né? O chale, por exemplo, ele esquenta, ele aquece, ele é usado como uma vestimenta. E ele Sim. é utilizado também na dança cigana. Então, os acessórios da dança cigana, eles são utilizados pelas ciganas no dia a dia, né? Na vida Ok, delas. Alguns como ok. parte da vestimenta, alguns como proteção, tem muito a ver com a mística também cigana. Então, eles fazem parte da rotina dos ciganos e eles foram incorporados dentro da dança também. A Então, vamos dança. aos Legal. elementos, acessórios que têm relação com o fogo. O primeiro, que não é um Sim. acessório, é as mãos. A dança cigana, ela tem um movimento de mãos muito característico, que é esse movimento da energia que vai e da energia que volta. É a troca de energia. O movimento das mãos dentro da dança Entendi. cigana, ele simboliza a troca de energia. Por isso que ele está relacionado com o elemento fogo, né? Um movimento muito comum na dança Ok. cigana com as mãos é você, né, dedilhando você para si e para o outro, para mim e para você, como se a gente estivesse realizando uma troca de energia, ou para cima, né, para o céu, a terra, o céu e a terra. Então esse movimento das Sim. mãos, ele tem relação com o fogo, porque os ciganos acreditam que através das mãos, através do movimento das mãos, há uma troca de energia. É esse, Perfeito. Perfeito. essa característica, né, Esse da é o utilização princípio. das mãos, ela é muito presente na dança cigana, né? Uma das principais características Sim, da maior parte das danças sim. ciganas é a utilização desses movimentos de mão, né? Então representa o elemento fogo. Perfeito. E tem também as tochas, né? Eu nunca dancei com tochas, né? Para dançar com tocha, Tá. você, né? Não é um acessório fácil, mas
também representa E dá um pouco de medinho, né? Porque elas estão acesas, né? uma tocha com fogo, tem que tomar cuidado. E ela representa a energia do fogo, aquela energia que ao mesmo tempo destrói, mas dá a vida, né? O poder, a força do fogo. Representa esse. E também tem uma simbologia importante de purificação também. Sim, verdade, o fogo purifica. Não tenho nenhuma tocha para mostrar para vocês aqui, mas Tudo alguns outros. bem. O elemento terra, né? Primeiro, ele está representado pelos próprios pés da cigana, né? As pernas que ficam Uhum. representam a estabilidade, né? E a dança Claro. cigana é uma ela tem muito de chão, os movimentos são pro chão, sabe? Se as ciganas tivessem que estar pés fincados no chão. Isso é muito importante. Às vezes a gente não dá tanta atenção no trabalho dos pés, na energia dos pés, mas ele é muito importante. Então, os pés são a nossa base, a nossa estrutura, né? Tem até a ver um pouco com a ancestralidade, né? De onde a gente vem. Então, é uma parte que também tem relação com o elemento terra e que também faz muito parte da dança, né? Sim. E a impressão minha ou elas sempre dançam de descalços? Então, elas depende muito, né? Depende muito Porque do quando eu penso numa dança cigana, eu sempre eu não lembro de sapato, eu lembro de pés descalços. É nas o que me danças vem. principalmente da região ibérica, que foram as danças que nós herdamos, existe uma tradição de dançar descalço, dentro da dança cigana artística. Mas, por exemplo, Tá. na dança russa, as mulheres dançam com sapato com saltinho, assim, sabe? Um saltinho. Não chega a ser um salto alto, mas um salto Ah, tá. médio. Que saltinho mais espanhol, parece espanhol. Até porque, gente, a Rússia é muito fria, né? Então, dançar descalço lá não deve, É não é verdade. bom. Normalmente sapato É sim. verdade. A terra também está relacionada com a flor, né? E existe uma dança, né? Uhum. Cigana, um dos acessórios mais usados, né? É a flor. E não é a flor artificial, como essa que eu tô no cabelo, é uma flor natural. Se Tá. dança natural, né? Com vários Ok. tipos de flor. É muito comum a rosa, né? A rosa ela traz um significado de conquista, de feminilidade, de sedução, de beleza, né? Amor. Dá outras flores, né? O girassol, por exemplo, que traz essa questão da luz, do equilíbrio, da Uhum. energia. O lírio, que traz um sentido mais voltado para a sexualidade, do equilíbrio das energias sexuais, né? A flor lírio tem Uhum. significado. E vários estilos de flores, azaleia, vários estilos de flores podem ser usados dentro da dança cigana. É uma dança muito delicada, Legal. feminina, né? Muito que tem a ver com a beleza, né? Muito Uhum. venusiana, né? Tem muito a ver com Vênus, né? E a flor, ela tem relação com o elemento terra porque ela é um ser vivo, né? Ela vem da terra. Ela representa a vida da terra, porque ela é um ser vivo, né? Então, a Uhum. flor, e é interessante, a dança da flor é muito bonita, porque ao fim da dança, normalmente, a cigana presenteia alguém com a flor, né? Ela entrega a flor para Ok. alguém. Ela não pode, Existe uma troca. não, né? Aliás, nenhum acessório durante a dança cigana artística, né? Pelo menos a maior parte das dançarinas, das professoras, né? Das mestras, você não pode jogar os acessórios no chão, porque eles têm um ritualístico, eles têm um valor, Ah, então tem que ter um cuidado com o acessório. Ou ele fica com você, com a entrega. né? Existe essa cultura. O ar, né? O ar é o elemento que mais tem acessórios dentro da dança cigana, né? Muitos acessórios relacionados com Ah, o é? elemento ar têm influência do ar com outros elementos também, né? Um Ok. exemplo, eu até vou mostrar para vocês, que eu tô até vestindo com Sim, eles, é Sharp. sim. As ciganas, né? Vamos levantar aqui para Ah, vocês verem. tá. Sempre comer Sharp na cintura, né? Para proteger o ventre. Uhum. É uma Ok. parte acessório importante da vestimenta cigana e a echarpe também é usada na dança. Existem Uhum. danças com movimento de echarpe, né? E a echarpe, ela tem relação com o elemento ar, né? A leveza do elemento ar, né?
E ela tem uma relação com a sensualidade, com a beleza, Uhum. charme da mulher, né? Ela é uma dança também muito feminina, assim como a flor, a echarpe é uma dança Sim, muito sim, suave, muito feminina, né? Então, a echarpe é um sim. acessório de roupa, mas também é um acessório de dança. Um outro, Perfeito. um outro acessório que tem muito a ver com o elemento ar, mas que também tem uma certa Hum. relação com fogo, é o chale. O chale, esse, opa, esse aqui é um exemplo de um. A diferença a diferença do chale pro encharpe é que o chale é maior, né? E ele é meio triangular, é isso? Chale tem franjas, tem Tem franja. franjas e o Ele é, encharpe não, né? ele é cortado num formato triagonal, né? Normalmente ele tem que ser bem comprido, né? De forma a você, ele caber na Uhum. abertura dos braços. Né? Esse aqui até nem é tão grande, existem Sim. chales maiores, principalmente os chales de danças ciganas mais aflamencadas, eles são até maiores que os meus, e ele sempre tem São franjas. lindos. Ele é lindo, São ele é, lindos, lindos. é um acessório lindíssimo, difícil de fazer, porque imagina a Sim. costura tanto de franja aqui, né? Olha, E ele é muito usado, né? Tanto na dança cigana de origem espanhola, como é. na dança cigana também. A Jan já colocou aí a informação das suas professoras, já está aí disponível para quem Ah, já quiser tem, que copiar. da alegria cigana e da mandala. Ele Isso. também é uma vestimenta, assim como a echarpe, né? Ele Sim. também é Então, você usado. falou do frio, né, de esquentar, né? Esquenta, esquenta mesmo, viu? E esquenta mesmo. Esse aqui esquenta muito. Né? E ele tem um significado de proteção da mulher estar protegendo o próprio Uhum. corpo, mas também tem um significado de mistério, porque o Uhum. chale você se esconde, você se mostra, né? Então tem esse lado do Uhum. mistério, dessa energia feminina misteriosa. Até o formato dele triangular, né? Tem a ver com a coisa do Uhum. feminino, né? Sim. Então, o chale, ele é do elemento ar, mas ele também tem um toque do elemento fogo, né? Por causa desse feminino, né? Tá. Ele também tem relação com ele aquece, né? Sim. Um outro acessório que eu acho que é o meu acessório favorito de dança cigana, que também tem a ver com o Hum. elemento ar, são as fitas. As fitas são fitas mesmo, né? A gente tem aqui as Tá. fitas. Tá. Essa São fitas, amarrada. né? Numa pulseira, você Ok. amarra, você coloca essa veste e você Ah, ok. Muito lindo. E é então, todas nossa, as eu gosto cores, tem muito das todas fitas as cores. cores. A ideia é colocar todas as cores do arco-íris, com exceção do preto, né, e do marrom, que são cores Tá, que não têm uma energia boa, né, para dança, né, segundo os tá, ciganos. Mas tá. muito colorida, tem que ser bem colorida mesmo. E as fitas, elas Ok. têm ao mesmo tempo, tem um significado de alegria, né? Em alguns estilos de dança, elas Uhum, danças muito alegres, então elas trazem um significado de uhum. alegria, comemoração, mas elas também têm uma simbologia muito grande de cura. As fitas, elas simbolizam a cura, né? A dança das fitas, né, é uma dança que traz a cura, a proteção também. Tem um significado muito importante, Legal. cura e de proteção. E por fim, o leque. Perfeito. O leque também tem relação com o elemento ar, né? É Uau. um ar mais poderoso. O leque é muito Ok. presente na Calon, né? Na dança Sim. cigana espanholada, Uhum. estilos ciganos espanholados, e ele é muito usado, ele tem relação com o ar, muito usado na cultura cigana também. E o leque, ele Perfeito. tem poder, mistério, sedução, né, das mulheres, né, também Uhum. de muito poder, de mistério, de sedução do feminino. É verdade. É isso Tem mesmo. até Muito legal. alguns movimentos de leque que a mulher simboliza que ela está disponível ou não, sabe? Tem até algumas questões, né, de alguns grupos Que ciganos, legal. movimentos com leque que tem essa simbologia, né, do feminino. Uma comunicação, né? A água, né, gente? Primeiro, né, o elemento, o acessório, entre aspas, cigano, que mais tem a ver com a água é a saia. A saia da cigana, Ok, né? a fluidez da água, né? Ela tem a Sim. fluidez
que flui, Então, né? assim, ela tem muita As relação, ondas, lembra as ondas, né? sim. Ela guarda o útero da mulher, ela protege o útero da mulher. Ela é uma vestimenta Uhum. ciganas. Por mais que exista diferença entre as culturas ciganas, né? Os ciganos mais tradicionais, as mulheres utilizam a saia como vestimenta, né? Elas estão sempre Sim. de saia, né? A saia ela representa a ancestralidade cigana. Olha a relação com os signos de água, com o signo de câncer. Eu acho que é Sim, muito câncer, né? É verdade. Com a cigana, né? lua, é verdade. É uma cultura muito lunar, né? A cultura cigana, né? Ela tem a Sim. coisa do sol, da coisa do brilho, da alegria, porque os ciganos eles são muito alegres. Então tem um lado solar também, mas esse lado da ancestralidade nos remete muito à lua, ao elemento água, Sim. ao signo de câncer, a casa 4, né? Olha que relação que a gente tem, né? Então, Muito legal, muito legal. muito legal. Ela representa a origem, a força da mulher cigana, a Uhum. ancestralidade da mulher cigana, a proteção da mulher cigana. Então a saia ela está presente em todas as danças ciganas, né? Então eu costumo dizer que apesar do elemento água ele não ser tão, não ter tantos acessórios Uhum. com a água, ela está muito presente porque ela está na saia e a saia. É fundamental, né? Mas existe assim, algumas interpretações que a própria fita, ela representa o elemento ar, mas ela também traz uma relação com a água, porque ela lembra Tá. lágrimas. Então, a água que forma esses movimentos, Verdade. né, da água né, dessa coisa da fluidez da água. Então, as fitas, elas, Sim. a gente pode dizer que é elemento ar, mas também tem um pouco do elemento água. Ou E a seja, gente alguns deles, eles acabam fazendo uma conexão entre dois elementos, né? Alguns dos traz acessórios. do ar e da água. O chale traz a influência do fogo e do ar, né? Do fogo também dentro Uhum. do ar. E tem um acessório especificamente que ele praticamente representa todos os elementos, né? Que é o pandeiro. O pandeiro, né? Hum. É um pandeiro específico, né? É um pandeiro vazado, né? Só tem essa lateral. E ele é enfeitado com fitas, né, iguais às fitas do acessório. E a dança do pandeiro, ela representa, o pandeiro Uhum. ele representa o sol, né? Um sol, mas ela tem um significado dos Tá. 4 elementos dentro. A dança do pandeiro é muito comum nos estilos de dança cigana de influência russa, que é muito alegre, é muito enérgico. Ah, tá. E tem, assim, uma Legal. coisa interessante do pandeiro e das fitas é que eles trabalham a questão da cromoterapia, né? Das Uhum. precisa, né? Você pode colocar mais ou menos de cada cor para trabalhar a questão da cromoterapia, da energia das cores também, né? Tanto Legal. nas fitas. Perfeito. O pandeiro ele traz essa representação de vários elementos. E tem também o punhal, Uhum. né? Que eu também não tenho aqui. O Ah, punhal é verdade. Outra vez você comentou do punhal. também. E o punhal ele tem uma relação com o elemento terra, mas também tem uma relação com o elemento ar, sabe? Que ele representa a coisa Tá. e também tem um significado de purificação, de limpeza, né? Então, assim, Tá. todos os acessórios da dança cigana, eles não estão ali por acaso, né? Eles têm uma relação muito grande com essa Sim. mística cigana, com essa Sim. história cigana, com essa O cultura, né? simbolismo. Questão mística. Então, a dança cigana, ela é uma dança. Primeiro que assim, até a gente está com o tempo, né? A, a, a dança cigana é uma Uhum. dança muito democrática, Ed, né? Tá. Eu vejo mulheres, pessoas de várias idades começando a praticar a dança cigana, né? Então, ela não é Tá. uma dança que é mais restrita, né? Eu acho que nenhuma Tá. dança é restrita, mas a dança cigana especificamente é uma dança que ela não vou dizer que ela é fácil, né? Ela tem a sua complexidade, mas ela é muito democrática, né? Ela é muito democrática. E ela, por ter muito essa relação com o místico, com a Tá. ritualística, com o místico, ela é muito mais do que uma dança. Ela é quase um processo terapêutico, né? A gente fala que quando a gente se entrega para Uhum. a dança, a gente
trilha um caminho de autoconhecimento, né, muito grande, né? Então, a dança cigana não é, existe a técnica, existem técnicas específicas para cada estilo, para a utilização de cada acessório. Óbvio que a técnica ela é importante, mas esse lado da entrega, né, da busca do autoconhecimento, da descoberta, ele é o que dá a beleza da dança cigana, mais do que a técnica. E ela é terapêutica, então, né? Terapêutica, muito terapêutica, muito, né? Ela tem... Agora, uma curiosidade eu tenho agora, aproveitar que a gente ainda tem tempo, a gente falou sempre, né, da mulher, do mulher. Existe uma versão masculina da dança cigana? Tudo bem, não é o assunto de hoje, mas existe uma versão masculina da mesma maneira? Existem os ciganos que dançam, né? É um estilo um pouco diferente, né? Os movimentos. Sim, imagino. Mas existem também, tanto na vertente espanhola, né? Ibérica, né? Não só espanhola, mas também como na versão russa também, os ciganos, né? Também eles, dentro das comunidades ciganas, os ciganos eles dançam junto com as mulheres. É que a dança cigana artística acabou, digamos, trazendo uma abertura maior para a dança feminina. Mas eu tenho visto que isso está mudando, que cada vez mais homens têm se interessado por esse estilo de dança, né? Então está tendo eu tenho visto alguns dançarinos, né, de dança cigana. São mais comuns as mulheres. Mas dentro da cultura cigana, da dança cigana mesmo, não da dança cigana artística, os ciganos eles dançam, né? Isso faz parte da cultura deles, né? Tanto os homens quanto as mulheres, né? Óbvio que, né, que essas vestimentas, né, típicas são vestimentas usadas pelas mulheres, né? Mas eu imagino que eles vão ter também os próprios acessórios deles que vão ser equivalentes aos elementos também, eu imagino. Também tem os acessórios, tem os lenços, né, que eles usam como vestimenta também, né? Lenço no pescoço, alguma coisa assim, algo. É um acessório muito presente entre os ciganos também. Então, assim, a dança cigana é uma dança do povo cigano, e os ciganos, eles... uma das minhas professoras, as duas, aliás, sempre falam, os ciganos, eles estão felizes, eles dançam. Eles estão tristes, eles dançam. Perfeito. Né? Realidade, eles dançam a todos os momentos, é muito da cultura deles, né? Mas a dança cigana é que ela acabou trazendo mais a dança feminina, mas a dança cigana na origem, ela é do povo cigano. Dos dois, né? Do casal, né? Do masculino e do feminino. Tem uma coisa interessante, que o toque é algo entre a mulher e o homem que é mal visto durante a dança entre os ciganos, né? Então a mulher, quando ela vai encostar no homem, ela coloca a saia para se proteger, ela encosta através da saia, né? Através dele. Tem toda essa questão, né? Tem algumas... Isso varia muito de clã para clã, né? Essas regras, como as mulheres devem se comportar, né? Mas existe, na maioria dos clãs, tem esse cuidado, né? De ter uma certa distanciamento. Não existe muito contato físico. Mesmo que seja um casal, né? Ok. Daí eu acho que é a tradição da própria dança, né? Da própria dança, né? Sharps também, que a Sharp é muito usada também no cabelo, né? E dependendo se a mulher é solteira, casada, se a mulher é, por exemplo, comprometida, ela usa a Sharp na cabeça, presa, com o cabelo solto. Se ela é casada, ela já cobre mais a cabeça. Para ela usar o cabelo mais solto, ela normalmente é uma mulher solteira. Então, assim, são coisas muito presentes, que variam de clã para clã, mas também tem relação, né, com a estrutura social deles, né, e com as tradições. E eles valorizam muito as tradições. Sim.